Nas ruas movimentadas de uma pequena cidade no interior da Índia, onde o sol nascia quente e as pessoas corriam apressadas para seus afazeres, vivia uma mulher chamada Lata. Ela não possuía casa própria, morava num quartinho alugado nos fundos de um prédio antigo. Não tinha carro, nem poupança no banco, nem família para ajudá-la nos momentos difíceis. Mas Lata carregava consigo 2 tesouros que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar: um coração imenso e um sorriso que iluminava qualquer ambiente por onde passava. Todas as manhãs, muito antes do sol aparecer no horizonte, quando as estrelas ainda brilhavam fracas no céu escuro, Lata já estava de pé. Ela amarrava seu sari colorido com cuidado, calçava suas sandálias gastas e caminhava pelas ruas vazias até o mercado de flores local. O mercado acordava cedo, ainda na madrugada, com caminhões trazendo flores frescas do campo. Lata conhecia cada vendedor pelo nome, cumprimentava a todos com alegria genuína e escolhia com atenção suas flores do dia. Jasmins perfumados, rosas delicadas em tons de rosa e vermelho, margaridas brancas que pareciam pequenos sóis. Com sua cesta cheia e pesada nos braços, ela caminhava até seu ponto de venda, uma pequena área na calçada próxima ao templo da cidade. Ali, sentada sobre um tecido velho estendido no chão, Lata passava o dia inteiro criando pequenas obras de arte. Suas mãos ágeis trançavam as flores em guirlandas coloridas, arranjos simples, mas feitos com tanto carinho que pareciam pulsar de vida. As pessoas que passavam a caminho do templo ou do trabalho paravam para comprar. Alguns compravam para oferendas religiosas, outros para enfeitar a casa ou presentear alguém especial. Lata não ganhava muito. Alguns rúpias por guirlanda, o suficiente apenas para pagar o aluguel, comprar comida e voltar ao mercado no dia seguinte. Mas ela nunca reclamava, nunca demonstrava tristeza ou inveja de quem tinha mais. Pelo contrário, estava sempre sorrindo, sempre com uma palavra gentil, sempre grata por cada cliente, por cada moeda recebida, por cada novo dia. Os meses passaram assim, numa rotina simples, mas feliz. Até que um dia, as nuvens começaram a se acumular no céu. Eram nuvens pesadas, escuras, carregadas de promessas. A temporada de monções havia chegado. No início, veio apenas uma garoa suave, quase reconfortante depois do calor intenso dos meses anteriores. As pessoas até sorriam, levantando os rostos para sentir as gotinhas frescas. Mas logo a garoa se transformou em chuva forte, insistente, implacável. Dias e dias de água caindo sem parar. As ruas se transformaram em rios lamacentos, o céu permaneceu cinza por semanas e as flores de Lata, tão delicadas e bonitas, começaram a murchar e apodrecer com a umidade constante. Mesmo assim, todos os dias, Lata continuava vindo para seu lugar. Seu sari ficava encharcado em minutos, grudando-nos na pele. Suas flores, mesmo as recém-compradas, perdiam o viço rapidamente sob a chuva. Suas vendas caíram drasticamente, depois praticamente desapareceram. As pessoas passavam correndo pela rua com guarda-chuvas, cabeças baixas, sem parar para olhar flores. Afinal, quem quer comprar flores quando está tentando apenas chegar em casa seco? Lata via os poucos rúpias que conseguia economizar indo embora rapidamente. Primeiro foi para o aluguel, depois para a comida, depois para as flores do dia seguinte que ela comprava com esperança de que talvez, apenas talvez, aquele seria o dia em que as coisas melhorariam. Numa manhã particularmente difícil, depois de 3 dias seguidos sem vender uma única guirlanda, Lata olhou para sua cesta. As flores estavam destruídas, pétalas caídas, cores desbotadas, algumas já começando a cheirar mal. Suas costas doíam de ficar sentada no chão molhado. Suas pernas estavam frias e úmidas. Seus dedos, normalmente tão hábeis, estavam enrugados e doloridos da água. Por um breve momento, algo raro aconteceu. Lata sentiu vontade de chorar.
A vontade de desistir, de voltar para casa, de admitir que talvez aquele dia não valeria a pena. Mas então, ainda sentada ali na chuva, ela ergueu os olhos e observou as pessoas ao redor. Todo mundo estava correndo, rostos fechados, ombros tensos, olhares cansados. Todos pareciam tão miseráveis quanto ela se sentia. E foi naquele momento exato que algo dentro de Lata mudou. Uma voz interior, suave, mas firme, sussurrou em seu coração: essas pessoas precisam de um sorriso muito mais do que eu preciso de uma venda. Ela se levantou devagar, sacudiu a água do sari o melhor que pôde e fez algo completamente inesperado. Com sua voz cantante, mas alta o suficiente para ser ouvida na chuva, ela começou a gritar: flores grátis hoje! Peguem algumas e sorriam, mesmo que esteja chovendo. As pessoas pararam surpresas. Algumas olharam confusas, achando que não tinham ouvido direito. Flores grátis? Por quê? Mas Lata continuava sorrindo, estendendo suas guirlandas molhadas para quem quisesse pegar. Alguns se aproximaram timidamente, pegaram as flores e murmuraram um obrigado, envergonhado. Uma garotinha de uniforme escolar, que estava atravessando a rua segurando a mão da mãe, parou, pegou uma margarida branca e soltou uma risada cristalina antes de dar um abraço apertado em Lata. Um homem de terno, que momentos antes havia deixado cair seu celular na água e estava xingando furiosamente, foi abordado por Lata. Ela estendeu um cravo amarelo para ele e disse com voz suave: talvez o dia esteja ruim, mas você não é ruim. Vai passar, senhor. Tudo passa. O homem pareceu desconcertado. Pegou a flor sem dizer nada e saiu em silêncio, mas Lata notou que seus ombros estavam menos tensos. Pelos dias seguintes, enquanto a chuva continuava, Lata manteve sua nova tradição. Todas as manhãs, ela chegava com suas flores encharcadas e as distribuía gratuitamente, sempre com um sorriso, sempre com uma palavra gentil e encorajadora. O sol vai voltar, dizia ela. Dias melhores vêm para quem mantém o coração leve. As pessoas começaram a notar. Não as flores, que continuavam murchas e sem valor comercial, mas o espírito daquela mulher pequena que se recusava a deixar a chuva apagar sua luz interior. Alguns começaram a desviar do caminho propositalmente só para passar por ali e receber uma flor e um sorriso. Outros traziam amigos. Você precisa conhecer a florista que sorri na chuva, diziam. Então, numa manhã em que as nuvens finalmente começaram a se abrir e raios tímidos de sol atravessavam o cinza, um homem se aproximou de Lata. Ele vestia uma camisa branca impecável, carregava um guarda-chuva caro e uma pasta de couro. Seu rosto era gentil, mas havia marcas de preocupação ao redor dos olhos. Lata Ji, ele disse respeitosamente. Ela levantou os olhos, surpresa que ele soubesse seu nome. Meu nome é Vikas, ele continuou. Na semana passada eu passei por aqui. Estava num dos piores dias da minha vida. Meu negócio de importação estava falindo, meu pai estava internado no hospital com o coração fraco e eu tinha perdido toda a esperança. Estava caminhando sem rumo, pensando em desistir de tudo. Lata ouvia em silêncio, seus olhos grandes e atentos. Vikas continuou, a voz embargada. Você me ofereceu uma flor molhada e disse algo que ficou gravado em mim. Você disse, pode chover, mas devemos continuar florescendo. Aquelas palavras simples, ditas por uma mulher que claramente tinha menos que eu, que estava sofrendo mais que eu, mas ainda assim escolhia sorrir. Isso me deu uma força que eu não sabia que existia. Ele fez uma pausa, limpou a garganta. Decidi naquele momento que se eu conseguisse me levantar novamente, eu ajudaria alguém mais a se levantar também. Vikas então estendeu algo para Lata, uma pequena chave dourada. Eu tenho um negócio de suprimentos florais. Aluguei um pequeno espaço comercial ali na esquina. Agora é seu para usar. Venda suas flores com um teto sobre a cabeça, protegida da chuva.
Os olhos de Lata se arregalaram em choque. Mas, senhor, eu não tenho como pagar aluguel, mal ganho para comer. Vicas balançou a cabeça com um sorriso. Você não precisa pagar agora. Quando o negócio crescer e você começar a ganhar bem, você pode me devolver aos poucos. Sem pressa, sem juros, apenas continue fazendo o que você faz, espalhando gentileza e mantendo esse sorriso que salva vidas. Lágrimas, pela segunda vez em semanas, ameaçaram cair dos olhos de Lata, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão pura. Ela se lembrou de todas as vezes que escolheu permanecer positiva quando seria tão fácil se entregar à amargura. Quando não tinha vendas, mas mantinha o sorriso. Quando as pessoas eram rudes, mas ela respondia com gentileza. Quando choveu sem parar, mas ela decidiu dar em vez de guardar. Cada pequena escolha, cada ato simples de bondade, havia criado ondas invisíveis que agora voltavam para ela multiplicadas. No dia seguinte, Lata abriu sua pequena loja. Era um espaço modesto, uma mesa, algumas prateleiras simples e, o mais importante, um teto sólido. Suas flores permaneciam frescas. Seus clientes ficavam secos e o negócio começou a florescer tão rapidamente quanto as próprias flores que ela vendia. Com o tempo, Lata contratou 2 mulheres de seu bairro, que também estavam lutando para sobreviver. Ela as ensinou não apenas a trançar guirlandas, mas a tratar cada cliente como um ser humano precioso, a oferecer não apenas flores, mas esperança. A loja ficou conhecida na região como a floricultura sorridente, e as pessoas vinham não só pelas flores, mas pela sensação de calor humano que encontravam ali. Anos se passaram. Lata pagou o aluguel a Vicas, que usou o dinheiro para ajudar outro pequeno comerciante. A loja cresceu, mudou para um espaço maior, mas nunca perdeu sua essência. Então, numa tarde chuvosa que lembrava tanto aqueles dias difíceis, Lata viu uma menina jovem parada do lado de fora. Suas roupas estavam encharcadas, ela segurava uma cesta de flores completamente arruinadas, e seu rosto mostrava o mesmo desespero que Lata havia sentido uma vez. Lata pegou um guarda-chuva, saiu e disse gentilmente: "Entre, filha, não vamos deixar a chuva nos parar." Lata sorriu aquele sorriso que já havia mudado tantas vidas e respondeu: "Então, vamos distribuí-las com amor. Você nunca sabe o coração de quem elas podem tocar." E assim, o ciclo continuou, provando que gentileza, não importa quão pequena, cria ondas que alcançam mais longe do que jamais imaginamos, e que uma mentalidade positiva nos tempos difíceis planta as sementes para milagres que nunca esperávamos colher. Se a história de Lata tocou seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe nos comentários qual pequeno ato de gentileza mudou seu dia recentemente. Ative o sininho para não perder nenhuma fábula inspiradora. Lembre-se, continue florescendo mesmo quando chove. Sua bondade importa.